você é médico, quer se tornar endocrinologista, mas não teve a oportunidade de fazer residência médica, ainda assim é possível se tornar endocrinologista através da obtenção do título de especialista em endocrinologia, o TIM. Essa oportunidade é oferecida para médicos que não fizeram residência, que não fizeram especialização, que não fizeram pós-graduação, que não fizeram nenhum tipo de curso ou treinamento na área. Então, primeiro, antes de mais nada, você tem que saber que é possível sim. Agora, muito bem, você vai se inscrever para a prova, mas e aí? Como que você vai fazer para ser aprovado nela, né? Essa prova, a prova do TIM, é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Então, assim, como é que você vai fazer? Você vai sair decorando tudo? Hoje, nessa live, eu vou te mostrar que não, que sair decorando endocrinologia não vai te levar a alcançar esse objetivo de ser aprovado no TIM. Ela é feita em 2 etapas, né? A primeira etapa é uma prova de 100 questões objetivas que vão abranger todas as sub-áreas da especialidade. E a prova da segunda etapa são 10 casos clínicos de resposta discursiva, né? São perguntas com respostas rápidas, porém é uma prova discursiva. E olha só, eu fiz aqui um levantamento para te mostrar como que é a estrutura da prova. É muito importante que a sua estratégia seja uma estratégia direcionada para que você, quando você estiver apto a se inscrever na prova, para que você realmente esteja em condições de ser aprovado nela. Então, as duas coisas, elas devem caminhar juntas, né? Enquanto você está preenchendo os pré-requisitos, você vai adquirindo os conhecimentos. Então, lembrando, quem está dentro de um programa de residência tem muito mais acesso, né, aos conhecimentos. A pessoa fica em uma imersão na endocrinologia, né, durante os 2 anos da residência. É claro que antes disso, o médico tem que ter frequentado uma residência de clínica médica para que ele tenha condições de entrar na residência de endócrino. Mas o fato é que dentro do contexto de residência, existe condição em que o aprendizado de endocrinologia, ele é muito mais facilitado. Então, se você está fora de um programa de residência, então é muito importante que você se organize para a aquisição dos conhecimentos e você vai precisar de mais tempo. Inclusive, acaba sendo conveniente, né? Porque o tempo de atuação prática que você precisa comprovar vai te permitir, ao longo desses anos de atuação prática, que você adquira os conhecimentos em endocrinologia. E você vai precisar de mais tempo, já que você não está naquela situação de imersão na especialidade, né? Então, para você adquirir os conhecimentos em endocrinologia, o que funciona melhor, o que dá mais resultado, né, é você se organizar para que, ao mesmo tempo em que você está atuando na prática, que você também esteja se preparando na sua formação, na aquisição de bagagem. Então, se você se formou agora, os anos que você tem pela frente para atuar em clínica médica e depois atuar em endocrinologia, já devem ser preenchidos pela aquisição de conhecimentos na especialidade. Se te faltam 2 anos, são os 2 anos que você tem. Se te faltam 4 anos, são os 4 anos que você tem. E você deve se organizar para ir adquirindo os conhecimentos para você chegar para a prova realmente em condições de ser aprovado. Realmente, a minoria dos candidatos é que vão ser aprovados. Então, se a gente olha nas estatísticas da prova do TIM, a gente tem, historicamente, né, porque essa proporção, ela vem se mantendo há muitos anos. A gente tem uma proporção de aprovação em torno de 35%, 33%, 35%. Cerca de 1/3 dos candidatos que se submetem à prova são aprovados nela. E ainda, se a gente olhar para o subgrupo, né, de candidatos que não passaram pela residência médica, esse percentual é ainda menor. Ele é inferior a 20%. Então, isso significa que, para você ser aprovado na prova, você tem que estar nesse grupo aí. 20% de médicos que se submetem à prova de título
sem ter feito residência médica e são aprovados. Então, veja, esse não é um caminho fácil, definitivamente não é. No entanto, ele não é impossível, ele é um caminho possível. Eu estou aqui para te mostrar como que você faz para trilhar o caminho e ficar dentro dessa minoria de médicos que vão se tornar especialistas. Que hoje eu vou te mostrar que sair decorando endocrinologia não vai ser uma boa estratégia, não vai te levar à aprovação no TIM. Eu peguei aqui como exemplo para te falar a prova do TIM de 2020, que aconteceu no mês de novembro, né? Aconteceu fora de época por conta da pandemia no ano passado. E na prova de 2020, o que acontece? Então, já te falei que na primeira etapa são 100 questões objetivas. Na primeira etapa de 2020, das 100 questões, 65 eram casos clínicos. Casos clínicos. Uma paciente de 32 anos, tarará, tererê. Um menino de 6 anos de idade, não sei o que, não sei o que. Ou seja, 65% da prova te pede para resolver um caso clínico. Então, eu acho que eu não preciso nem ficar argumentando muito. Mas se você sair decorando as coisas em endocrinologia, você não vai dar conta de resolver caso clínico. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de raciocínio clínico, vai precisar de embasamento para fazer um bom raciocínio, para dar diagnóstico, pensar nas condutas terapêuticas mais apropriadas, enfim. Então, veja, 65% da prova é isso. E daí, dos outros 35% restantes, né, que tem questões que não são casos clínicos, veja bem, a maioria são questões que fazem perguntas sobre conduta, ou sobre conduta terapêutica, ou sobre investigação diagnóstica. Então, apesar de não serem casos clínicos, né, descrição de pacientes, mas as perguntas são sobre conduta em endocrinologia. E isso é outra coisa que, assim, que se você sair decorando as coisas, vai ser mais difícil você responder questões sobre conduta, porque o que é muito comum é assim, se você decora um monte de coisa, quando você chega na prova, acontece um fenômeno que é meio que universal, né? A maioria dos candidatos vai passar por isso. Você faz uma confusão, começa a misturar, começa a confundir aqueles assuntos que você decorou, né? Porque começa a misturar tudo. E aí tem o nervosismo da prova também, tudo mais. Perguntas sobre conduta, elas são muito bem respondidas quando você tem um bom embasamento de conhecimentos, ou seja, quando você realmente aprendeu como que se investiga a doença X, como que se trata a doença Y. Boa parte, né, desses 35% das questões que não são casos clínicos são assim. A gente também tem as questões que abordam fisiologia endócrina, questões que vão te perguntar diretamente sobre como que é o mecanismo de ação do hormônio tireoidiano, como que é a secreção de insulina pela célula beta-pancreática, como que é a fisiologia, né, a síntese hormonal adrenal, da córtex adrenal, como é que funciona ali. Então, assim, esses 3 exemplos que eu dei aqui são de questões que caíram na prova de 2020 do TIM. Então, quando a gente pensa em questões sobre fisiologia, que também estão representadas na prova, mais uma vez, se você decorou, existe uma grande chance de você confundir as coisas na hora de fazer a prova. Por outro lado, se você realmente aprendeu como é que funciona aquela glândula endócrina, como é que aquele hormônio atua, como que ele age, além disso ser muito útil para diversas coisas para você, isso também vai ser a melhor forma de você responder a questões da prova. Quando você tem um conhecimento bem sedimentado, você tem muito mais facilidade para responder. Se você decorou as coisas, existe uma alta probabilidade de você se confundir na hora de resolver a prova. Eu estou falando de questões que são minoria na prova, né? Eu estou falando daqueles 35% que não são casos clínicos, e dentro daqueles 35%, a maioria das questões vai ser sobre conduta, sobre investigação, e aí a gente vai ter um pequeno número de questões que vão abordar, então, a fisiologia endócrina, e aí a gente também tem algumas questões que são
questão de endocrinologia básica, né? E as questões de endocrinologia básica? Assim, bom, fisiologia endócrina também faz parte da endocrinologia básica, mas questões de fisiologia caem tanto no grupo de questões de endobásica, quanto caem também ao longo da prova, né? Dentro das várias subáreas. E a parte de defeitos genéticos, né? Alterações genéticas em endocrinologia, que também é parte da endobásica. Você fala, gente, isso aí tem que decorar. Então, deixa eu te provar que decorando isso não vai funcionar para você passar na prova do TIM. Olha só, te mostrar uma questão da prova de 2020 para você entender isso daí. A questão número 97 da prova do TIM de 2020 é uma questão que pergunta sobre mutações, né? Os tipos de mutações, aquela história missense, nonsense, frame shift, né? Enfim. E daí essa questão, olha só, ela começa te apresentando uma tabela que mostra os códigos genéticos, né? Os códons e os seus respectivos aminoácidos. E aí depois ela te apresenta sequências genéticas, ela te apresenta uma sequência do tipo selvagem, quer dizer, a sequência normal, e depois embaixo ela te mostra a sequência, uma mutação que ele chamou de mutação número 1, e depois a sequência de outra mutação que ele chamou de mutação número 2. E aí as alternativas vão te perguntar, a mutação número 1, de que tipo que é, e a mutação número 2, que tipo de mutação é. Então, pense comigo, se você decorou, né, que mutação missense é a troca de um aminoácido, e aí você decorou que mutação nonsense é quando tem um stop codon. Se você simplesmente decorou isso, você não vai conseguir responder essa questão. Aliás, você não vai conseguir nem ler direito a questão. Então, isso significa que decorando, você não vai conseguir responder nem mesmo as questões de endocrinologia básica, que são, à primeira vista, você pode pensar, poxa, mas questão de endobásica são só, no máximo, 5 questões da prova. E olha, isso não é verdade, hein? Vamos desfazer mitos. Por quê? Porque a endocrinologia básica, na verdade, ela está pulverizada por toda a prova. Aspectos genéticos das doenças endócrinas são questionados dentro de cada subárea, né? Em cada, na tireoide, por exemplo, que a gente tem as mutações no RET, por exemplo. Nas várias subáreas a gente vai ter isso. E aí a gente tem questões de endocrinologia básica, tanto abordando as doenças genéticas, quanto abordando também a fisiologia endócrina, pulverizados na prova, além de um número pré-determinado, fixo, de questões que são destinadas para a endobásica. E aí você pensa, não, endocrinologia básica tem que decorar, que aquele negócio é muito chato, então eu tenho que sair decorando mesmo. Não vai funcionar, você não vai conseguir responder nem as questões, né, dentro das subáreas e nem mesmo as questões específicas de endobásica, conforme eu acabei de te mostrar, né? Então, assim, para você responder a questão número 97 da prova do TIM de 2020, você precisa entender direitinho, né, essa história de defeito genético, como é que você lê uma sequência genética, né, como que você interpreta, como que você analisa, e aí para você chegar às conclusões. Não, essa mutação aqui é do tipo missense, aquela é um frame shift, enfim. Então, decorando realmente não vai funcionar. Aí a próxima pergunta sua pode ser assim, poxa, mas então se eu decorar não vai funcionar, eu vou ter que aprender, mas é possível aprender? E aí eu tenho que te responder que sim, que é possível sim aprender. Eu estou aqui para isso, porque eu realmente quero que você aprenda endocrinologia, porque eu acredito que você pode sim se tornar um endocrinologista competente, um endocrinologista de excelência, ou como eu gosto de chamar, um endocrinologista de elite, mesmo sem ter frequentado uma residência médica, mesmo sem frequentar a especialização, pós-graduação, ou então se você tiver um bom método, você pode sim aprender a endocrinologia de uma forma consistente, que vai te deixar apto em condições de obter o seu título de especialista quando você estiver apto a se inscrever para a prova. E outra, se o seu objetivo não é obter o título de especialista, mas você quer atender os seus pacientes com doenças endócrinas, mesmo como médico generalista, você quer atender com qualidade, você quer oferecer, né, o melhor tratamento,
e as melhores abordagens para o seu paciente, isso também é possível, isso é perfeitamente viável e você não precisa entrar num programa de residência, obter isso. Então, estou aqui para te provar, isso é possível sim. Estava falando que você não precisa decorar endocrinologia, né? E aí eu fiz esse levantamento na prova de 2020, e aí eu tô para te falar que, assim, olha, tem alguma questão na prova que a decoreba permite, né, acertar? Olha, pelo levantamento que eu fiz aqui na prova, então, que foi a última prova, né, você só teria condições de acertar umas 2 ou 3 questões, né, com base em decoreba mesmo. Tipo assim, tinha uma questão sobre MOD, tinha uma outra questão sobre diabetes gestacional, que assim, decorando ali, né, os critérios, você poderia acertar. Tinha mais uma, que agora eu não tô lembrando qual a questão exatamente. Se você tiver decorado direitinho, você chega lá na prova e puf, e só marca a questão e acerta. Isso de 100 questões. Então, você diretamente conseguiria acertar umas 3, decorando endocrinologia. Então, ou seja, para você realmente ter um desempenho, olha, você tem que acertar 70%, 70% da prova, você tem que acertar 70%. Então, tanto da prova da primeira etapa quanto da segunda etapa. E olha, que eu não preciso nem falar da segunda etapa, né? Porque na segunda etapa são 10 casos clínicos. E aí, realmente, você sair decorando as coisas, você não vai conseguir, né, fazer o raciocínio clínico para chegar a hipóteses diagnósticas, chegar nas ferramentas, né, diagnósticas de exames complementares ideais e chegar nas modalidades de tratamento, chegar à conclusão, né, do diagnóstico do paciente, enfim, se você simplesmente decorar as coisas. Na primeira etapa, que tem uma prova objetiva, de repente, decorando aí, você, né, assim, você vai ter condições de acertar aí umas menos de 5% da prova. Realmente, o caminho para você chegar para a prova em condições de ser aprovado nela é o caminho, aquisição de conhecimentos consistente realmente, para que você esteja realmente apto, né? Então, esse é o modelo da prova do TIM, né? Esse é como a prova é desenhada. A prova, ela tem todo esse cunho de buscar trazer aplicação clínica, uma aplicação prática, né, para os conhecimentos da endocrinologia. Então, é disso que você vai ser cobrado. E é por isso, ficar decorando as coisas não vai te levar à aprovação. É isso aí, gente.